Meu nome é Elisa Pitaro, sou promotora de justiça e vou dar aula para vocês de processo penal. Eu gosto sempre de começar as minhas aulas de processo penal falando pelos princípios, falando dos princípios gerais e dos princípios constitucionais aplicados à nossa matéria. O que a gente vai ver na nossa aula de hoje, no nosso encontro de hoje, eu costumo falar sempre para os alunos que é uma espécie de amostra grátis, não é? Eu vou falando de um princípio e vou tocando num ponto da matéria. Falo de outro princípio, toco em outro ponto da matéria. São questões que nós vamos vendo gradativamente ao longo das aulas, então não se preocupem. O objetivo é chamar a atenção de vocês para a relevância dos princípios no processo penal. O estudo dos princípios não significa única e exclusivamente memorizar, decorar cada um deles. Isso daí não tem o menor cabimento. A gente realmente faz uma reflexão sobre até que ponto, de que forma nós estamos ou não aplicando os princípios no dia a dia, nos casos concretos que giram em torno da nossa disciplina, tá? O primeiro princípio que eu vou falar com vocês é o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Vamos começar falando do princípio constitucional da dignidade. Quando a gente fala do princípio constitucional da dignidade, conceituar é muito fácil, não é? O indivíduo ele deve ser respeitado pelo simples fato de ser humano, com todas as características inerentes ao fato dele ser humano, ponto. Isso é o princípio constitucional da dignidade. Agora, esse princípio ganha mais relevância, mais complexidade quando nós estudamos a história do processo penal. Tá bom? Então, o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer uma breve abordagem histórica, começando com o processo penal por volta do século XII, etc., até chegar numa questão de prova, que foi questão de concurso do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, onde o examinador pediu para o candidato discorrer sobre os pressupostos processuais. Então, vou começar falando um pouquinho da história do processo penal, seu desenvolvimento até lá. Bem, por volta do século XII, havia uma crença de que o crime, a figura do crime, estava associado a uma manifestação do diabo. Crime e demônio eram coisas que eram um desdobramento, digamos assim. E nesse período havia uma crença, os juízes acreditavam que eles tinham uma missão divina, missão dos deuses, eles foram enviados pelos deuses para evitar que o demônio dominasse o mundo, tomasse conta do planeta. Então a finalidade dele no combate à criminalidade tinha um certo cunho religioso, então tudo era admitido na descoberta da verdade. Quer dizer, nesse momento da história surgem aquelas penas, aquelas estratégias técnicas de tortura que nós já conhecemos. Prova da água quente, a prova da água fria, a prova da serpente. Todo mundo era submetido àquela tortura para confessar. Não é? Todo mundo morria, todo mundo era culpado. Quem sobrevivesse era inocente, ninguém sobrevivia, ótimo. Acabamos com o problema, o demônio não toma conta do mundo. Quer dizer, por que eu gosto sempre de tocar nesse ponto? Ainda hoje nós falamos em descoberta da verdade. Dentro desse contexto inquisitivo que eu comentei com vocês ainda agora, é que surgiu o princípio da verdade real. Verdade real é uma busca da verdade a qualquer preço, não é? A qualquer custo, que seja ainda a vida do indivíduo. Quer dizer, assim nasce o processo penal. Extremamente ligado à tortura, à descoberta da verdade, sem qualquer preocupação com o indivíduo, com o ser humano. Bem, com o passar do tempo, não é? De um jeito ou outro, houve uma certa modificação, não é? O processo foi mudando para melhor, né? A gente começa já a experimentar em alguns momentos da história um processo penal com algumas garantias, mas paralelo a isso, as cidades vão crescendo, o comércio vai sendo implementado, e com a implementação e desenvolvimento das relações comerciais, aumenta a circulação de riquezas, não é? E aumentando a circulação de riqueza, aumenta a criminalidade, isso é óbvio, pelo menos no que se refere à prática de crimes contra o patrimônio. Qual era a culpa, não é? A que foi atribuído, por volta do século XIV, XV, esse incremento da criminalidade? É um processo penal que tem muita garantia. Então, desde aquela época, quando nós falamos em dar garantias ao preso, ao criminoso, isso está associado à impunidade. Vejam que é um discurso que a gente repete muitas vezes até hoje, não é? Bem, por conta disso, as técnicas de tortura passaram a ser mais cruéis, houve um endurecimento, efetivamente, dessa forma de processo penal. Bem, com o passar dos anos, por volta do século XVIII, com as ideias iluministas de Beccaria e de Rousseau, começa uma grande contestação do arbítrio. E o homem passa, então, a ser colocado no centro das relações. Bom, essa preocupação com a humanidade, que começa no direito penal, vai para o processo penal, não é? Levando à adoção em quase todos os países civilizados do modelo acusatório.